Muito boa noite a todos vocês, muito bem-vindo a todos vocês, você que nos visita. É um prazer sempre muito grande nós podermos compartilhar da palavra de Deus, compartilhar de temas que o Senhor tem nos abençoado para estarmos aqui sempre conversando. Meu desejo é que esse tempo, esses próximos minutos que nós vamos ter aqui, seja um tempo de muita bênção, de fato em que Deus fale conosco, fale com você, com seu coração, que haja de fato a revelação de todo um propósito em estarmos aqui hoje. Hoje nós vamos então começar mais uma série. Estamos pensando e vamos pensar durante todo esse mês aqui nessa série, Ó Pátria Amada, uma série que de fato vem num momento em que a nossa pátria, o nosso país, se encontra em um estado quase que agonizante. Nós vivemos uma época em que nós precisamos realmente recorrer, buscar ao Senhor, buscar do Senhor toda orientação, todo discernimento daquilo que nós realmente precisamos ser, fazer, viver, buscar nessa terra em que nós estamos inseridos, em que vivemos aqui. Eu queria começar a pensar com você hoje, então, no tema Que Pátria é Essa? Domingo que vem, nós vamos trabalhar sobre direita ou esquerda, que lado nós devemos seguir e como o Evangelho, então, vai nos orientar e nos dizer os caminhos que nós precisamos seguir quando nós nos deparamos com tantas coisas, tantas opiniões, tantas verdades, tantas direções que nos apontam. E a gente vai então se propor aqui a pensar um pouco sobre esse Evangelho também. Mas hoje nós queríamos começar pensando sobre esse anseio por uma pátria que todos nós temos. De fato, o que nos une aqui hoje é o fato que o seu coração e o meu coração têm um anseio profundo por algo que nós chamamos de pátria. O nosso coração anseia por um lugar melhor, anseia por um estado de coisas em que justiça, em que equidade, em que paz, equilíbrio, tudo que a gente possa imaginar que uma sociedade possa ter e desenvolver, isso nos iguala aqui hoje. Todos nós queremos a mesma coisa. Não importa o que nós acreditamos ou de que forma acreditamos, não importa se estamos juntos e acompanhados de algum arcabouço filosófico, teológico, doutrinário. O fato é que todos nós queremos e ansiamos por uma pátria, por algo em que o nosso coração tem saudade, embora não conheça. E eu queria pensar então que esse anseio que nós temos, por muitas vezes, nós nos esquecemos dele. É um anseio que passa desapercebido da necessidade que temos por muitos dias. É um anseio que, apesar de termos e vivemos uma semana como essa, em que uma votação é tida na Câmara dos Deputados, em que o nosso presidente está ali para passar ou não um processo em que ele será ou não julgado, e um parecer sobre esse processo está ali sendo votado pelos deputados. Enquanto nós estamos assistindo aquilo, quando a votação acaba, instantaneamente, simultaneamente quase, um jogo de futebol se inicia. Porque a maioria das pessoas estavam realmente acompanhando muitas vezes aquela votação porque queria esperar o jogo que estava para acontecer, porque afinal de contas é noite de quarta-feira, e noite de quarta-feira é noite de assistir futebol na TV.
Então não importava muito bem se o que ganhou foi o sim ou o não. O que importa é que agora tem um jogo de futebol para assistir. E ponto final. Um anseio que nós temos, nós aprendemos a nos distrair dele. Aprendemos a tocar a nossa vida muitas vezes como se nós não estivéssemos vivendo uma situação no nosso país, na nossa pátria, mas também no mundo inteiro, que é uma situação que implica um debruçar do nosso coração, de fato um empenho de todo o nosso ser para tentar construir ou caminhar em direção a algo melhor para essa nossa sociedade, para essa nossa vida. Nós ansiamos por isso, mas nos esquecemos muito facilmente do que de fato estamos desejando, do que de fato estamos esperando para a vida. Esse anseio também nos dá sinais algumas vezes. Alguns momentos que nós somos confrontados ou nos deparamos com realidades exteriores à nossa pátria. Nós recobramos a memória ou a lembrança de que nós realmente queríamos um lugar melhor para viver. Nós realmente queríamos um lugar mais seguro, nós realmente queríamos um lugar de mais tranquilidade e equilíbrio social. Nós realmente queríamos, mas nós somos assaltados quase que por essas lembranças, nos dando sinais quando nós descobrimos que em determinado país a situação da saúde é assim. As pessoas têm acesso à saúde pública, as pessoas têm acesso à educação, as pessoas têm acesso ou vivem num estado de segurança melhor, elas podem transitar nas ruas de forma melhor do que na nossa cidade, no nosso país, e um certo desejo nos assalta novamente. Ou então quando a seleção brasileira entra em campo e o hino nacional toca, a gente fica com aquela sensação de que amamos o nosso país, colocamos a mão no peito, mas logo em seguida a gente aplaude. Nós nos esquecemos com tanta facilidade aquilo que o nosso coração realmente anseia. E embora saibamos que a situação em que nós vivemos, seja na nossa cidade, no nosso bairro, nós vivemos em um bairro em que vira e mexe a gente sabe de assalto, de tiro. A gente sabe que 6 horas da noite houve-se assalto, houve troca de tiro, perto da rua em que a gente mora. A gente vive cercado por isso, mas aprendemos a nos distrairmos com as demais coisas. Eu queria começar pensando, a partir desse anseio, numa frase que o R.C. Sproul disse para sua esposa antes dela falecer. Ela questionou a seu marido se ela realmente poderia conhecer as pessoas que ela conhecia antes aqui, quando ela chegasse no céu. Eu vou reconhecer as pessoas, eu vou poder encontrar-me com elas de fato, sabe assim, dar aquele abraço, que saudade. E o Sproul disse para ela a seguinte coisa: querida, estou bem certo de que não reconhecerei a mim mesmo quando eu chegar ao céu. Eu me conheço hoje, eu sem pecado, não posso imaginar com o que me pareceria. Eu queria então, de acordo com isso, imaginar com você que, em certo sentido, nós ansiamos por um lugar e na nossa sociedade secularizada, nós pouco falamos sobre esse céu em que a nossa alma tanto anseia, esse lugar perfeito. Mas o céu que nossa alma anseia e que muitas vezes nós traduzimos isso para uma querência de uma realidade social mais elevada, mais equilibrada, esse céu, em certo sentido, é um lugar em que nós não nos reconheceremos, mas de outra forma, por outro lado, o céu é um lugar onde nós seremos aquilo que nós nunca conseguimos ser, mas que deveríamos ter sido aqui nesse mundo, aqui nessa terra. O anseio pela pátria é, no fim das contas, um anseio pelo jardim. Porque, como Sproul continua dizendo para sua esposa, a história termina no começo. A história do mundo termina onde ela começou.
Onde esse anseio nasce? Onde esse anseio que cada um dos seres humanos, e não importa se nós estamos no Brasil ou se estamos em qualquer lugar da face da terra, não importa se o lugar em que você hoje mora, habita, vive, frequenta, é um lugar de um equilíbrio social e de uma justiça social mais elevada, ou se no lugar onde você vive a miséria se instaurou. O fato é que todos os seres humanos continuam a ansiar por um lugar ainda perfeito que eles não conhecem, que o seu coração anseia, mas nós não sabemos como que isso acontece. Não importa se você está na América, na Europa, se você está na América do Sul, esse anseio está presente no coração humano. As pessoas podem experimentar realidades um pouco melhores, mas elas continuam vazias, elas continuam querendo algo que elas não sabem do que é e que elas não conhecem. Há uma eterna saudade do que não se conheceu. Esse anseio nasce exatamente na pátria que nós queremos, porque a pátria que queremos é o jardim de que nós perdemos, é o jardim que nós fomos retirados, porque naquele lugar em que Deus criou perfeito, equilibrado, com justiça, santidade e pureza, os relacionamentos humanos não haviam sido tocados pela morte, não havia sido tocado pela enfermidade, não havia sido tocado por qualquer questão de insegurança nas nossas relações. Não havia homicídio, não havia injustiça, não havia a morte, ela não era uma realidade para o ser humano. E é exatamente porque o pecado entrou no mundo que toda a sociedade humana, todas as nações, todos os povos se tornaram corrompidos e distanciados daquele reino planejado e projetado pelo Senhor. Mas no reino consumado, prometido pelo Senhor, logo após a queda, é a promessa que se estabelece para que todo aquele que concorde e creia no plano redentivo do Senhor, nós possamos experimentar. O reino de Deus será assim. A pátria planejada pelo Senhor será assim, do jeito que o vazio e a ansiedade humana tanto almeja. Todos os nossos relacionamentos serão purificados. Todas as instâncias sociais serão purificadas. E assim a palavra de Deus nos promete. Mas como então nós podemos enxergar isso na palavra de Deus? Como a palavra de Deus nos orienta, nos instrui, nos revela aquilo que Deus está fazendo, não apenas almeja, não apenas planejou, mas Ele está construindo, não apenas para indivíduos, mas Ele está construindo para todos os povos e para todas as nações. Como nós podemos então encontrar o fio dessa meada? Onde isso se perdeu? Como isso pode ser reencontrado por nós? Queria pensar com você então que a palavra de Deus nos traz uma figura, uma pessoa em que nós precisamos começar a partir dela, porque nós não temos tempo para voltar tão mais atrás assim, mas vamos pontuar algumas coisas a mais. Queria pensar com você em Abraão como o nosso pai. Abraão como aquele de onde todo o resto procede. Ele não é o primeiro, mas é onde Deus então faz a promessa de construir ou reconstruir uma nação, um povo em que todo esse anseio humano possa ser saciado, possa ser atendido, e a glória de Deus se estabelecer, e Deus ser o seu Deus, o Deus do povo, e o povo ter esse Deus como o seu Deus. Queria pensar em Hebreus capítulo 11, e ler com você, versículos 9 e 10. Volte os seus olhos para o texto.
A palavra de Deus diz o seguinte: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Observe o texto que está grifado. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar sobre o personagem Abraão na história bíblica, nós acreditamos ou construímos uma ideia de que Abraão estava em um lugar que não era a terra geograficamente prometida, e ele estava caminhando para uma terra geograficamente prometida para ele. Mas o texto de Hebreus nos explica que Abraão não estava caminhando para uma terra geograficamente prometida, mas ele já estava nessa terra. A terra prometida, o texto diz, Abraão peregrinou na terra prometida e não para a terra prometida. Ele está caminhando geograficamente no lugar em que o povo de Israel conhece como sua terra depois. A Canaã geograficamente terrestre, ele está caminhando por ela. Mas o texto diz assim, ele caminha nessa terra como se estivesse em uma terra que é estranha. Aquela terra não é uma terra estranha para Abraão. Abraão conhece aquela terra, mas ele caminha por ela como se ela não fosse uma terra em que ele conhecesse. Ele caminha por essa terra como uma terra estranha, e o texto diz, ele viveu em tendas. Ele viveu se deslocando de lugar, sempre e constantemente, de um lugar para o outro, e não apenas ele sozinho, mas ele, bem como Isaac e Jacó, como herdeiros da mesma promessa. A promessa que Deus faz, não faz apenas para o cabeça da família, que é o sacerdote do lar e que é a figura humana chamada e conhecida como homem. A promessa que Deus faz para Abraão serve para os seus filhos também. Deus faz uma promessa então para Abraão. Abraão crê nessa promessa, mas olha a explicação que o autor bíblico nos dá sobre isso. Pois ele Abraão, esperava a cidade que tem alicerces e cujo arquiteto e edificador é Deus. Aqui começa todo o desenrolar para a minha história e para a sua história, assim como começa o desenrolar da história de Abraão. Mas eu queria pensar com você um pouco no contexto desse chamado em que Deus faz a Abraão, voltando um pouco para Gênesis, capítulo 10 e 11, que é o contexto imediato, anterior ao chamado que Deus faz em Gênesis 12, versículo 1, para Abraão. Todo o contexto do capítulo 10 ao capítulo 12 nos revela aqui, e Gerhard van Groningen nos diz que ele é marcado pela afirmação ou pela frase, essas são as gerações. Você encontra aqui do capítulo 10 ao 12 essa afirmação constantemente, dando a entender, ou seja, o autor está querendo nos relatar, Moisés está querendo deixar claro para nós pelo menos 3 coisas aqui, quando insere Abraão ou revela para nós um contexto imediato onde essa figura que nós ouvimos tanto falar na Bíblia, de onde ela foi retirada, de onde Deus o chama. 3 coisas eu quero pensar aqui que são relatadas para nós nesse contexto de Abraão. É que o desenvolvimento da humanidade após o dilúvio está presente ali e Abraão é decorrência disso. Moisés está querendo mostrar para mim e para você esse contexto após o dilúvio, porque o dilúvio é um fato na história em que as pessoas ou a humanidade sofreu o castigo e a punição de Deus por causa da corrupção que se sucede após Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso por causa do pecado. Adão e Eva é expulso daquele lugar, daquela pátria, daquele lugar que nós temos como segurança, aquele lugar que nós temos como centro de vida, como centro estabilizador do ser humano, aonde nós podemos ser plenos. Adão e Eva é retirado desse lugar. Adão e Eva então sofrem as consequências por causa do pecado e toda a humanidade com o mesmo DNA pecador ou pecaminoso.
herda então a maldição do pecado e se corrompe de tal forma que Deus então traz o julgamento sobre a face da terra, que é o dilúvio, e o dilúvio alcança a todas as pessoas. O dilúvio preserva apenas uma pessoa, que é Noé e sua família. Só que a partir dessa família preservada, nós vemos ainda a semente do pecado no DNA humano. Depois que Deus extermina toda uma humanidade, preservando apenas aquela pequena família, nós vimos que o pecado continua a operar na humanidade. Nós não vimos aqui a extirpação do pecado na terra. E Abraão então é um fruto imediato dessa família também. E mais ainda, capítulo 11, você vê Abraão sendo aquele que é retirado de um contexto ainda mais grave. Porque é o contexto em que nós temos ali o relato da Torre de Babel. A Torre de Babel, então, é mais um ápice que a humanidade consegue chegar com a sua rebeldia em relação a Deus. Os planos de Deus não apenas para indivíduos, mas para os povos. Eles estão se estabelecendo e o Espírito Santo soberano de Deus continua a operar na face da terra para estabelecer os planos salvíficos de Deus na face da terra e para os povos. Mas o homem se rebela e o que acontece é que Deus espalha esses seres humanos pela face da terra, porque assim era o propósito de Deus, de que os seres humanos se espalhassem, povoassem a terra, mas vivessem debaixo da providência, vivessem debaixo da graça, vivesse debaixo da libertação que Deus estava prometendo da semente da mulher, resgatar a humanidade da maldição que agora ela está debaixo por causa do pecado dela mesma. Então Abraão surge no capítulo 12 como resposta a isso. Segunda coisa aqui que o contexto nos mostra então são esses descendentes de Sem, e de forma bem pormenorizada. Sem, que é filho de Noé, ele vai mostrar toda essa descendência como Abraão surgindo e vindo a partir disso aí, para que eu e você entendamos que os planos de Deus não são coisas etéreas, não são coisas subjetivas para a humanidade, mas são coisas reais, são coisas concretas, que envolvem a salvação da nossa alma, mas implica em ações concretas, reais, contundentes, transformadoras nas nossas realidades sociais, familiares, nas realidades que nos cercam em contextos imediatos e em contextos maiores. Deus está fazendo ainda nesse mundo e operando ainda nesse mundo pelo seu Espírito, porque não há nenhuma decisão humana dentro da rebelião que o ser humano toma que possa impedir o Espírito soberano de Deus de continuar a atender ou imprimir o governo de Deus sobre toda a humanidade, ainda que queiramos andar em rebelião contra Deus. Terceiro, o contexto então aqui nos traz um relato da família específica de Abraão e nós podemos ver isso. O que nos é revelado então após Moisés, nos relatar aqui esse contexto de Abraão. O que nos é revelado na palavra é que esse contexto é o contexto humano universal de Abraão. É o contexto em que Deus escolhe um homem que não vive em um lugar santo, que não vive em um ambiente propício à adoração, que não vive em um ambiente propício à obediência. É escolher um homem que não tem uma vida religiosa que atende às perspectivas de Deus, mas que Deus o chama, e que eu e você precisamos entender que o chamado de Deus para Abraão aqui é um chamado à conversão. Porque parece, e muitas vezes nós fazemos isso como igreja evangélica, de que existe um chamado missionário após o chamado da conversão. E muitas vezes falando sobre isso, a gente fala sobre o chamado de Abraão. Você diz, opa, peraí. Mas nós não estamos encontrando aqui no contexto em que Abraão está inserido, um contexto de adoração a Deus. Um contexto onde as pessoas estão vivendo e servindo ao Senhor. Abraão está sendo retirado desse contexto. Abraão está aqui sendo apresentado como um ser humano igual a mim, a você e igual a qualquer outro,
presente, real na história, parte de um contexto, parte de uma sociedade que está corrompida também. O que nos é revelado também, em segundo lugar, são os ancestrais específicos de Abraão. É aquele conhecimento que muitas vezes nós temos da família de um sujeito, e que quando você conhece a família, você consegue olhar para ele e dizer assim, agora eu estou entendendo tudo. Agora eu sei porque esse camarada age assim. Olha só para o pai dele, olha só para a mãe, olha para, olha o primo, olha as tias, olha... Aquela família ali é bronca, meu irmão, é por isso que é assim, cuidado. Ou então quando você conhece alguém, diz assim, olha, essa aí é bronca. Quando eu conheci minha esposa, por exemplo, o que eu ouvi de conselhos de tome cuidado. Sabe por quê? Porque ela tem um sobrenome na identidade dela que é pesado. As pessoas tinham um certo receio com esse sobrenome por causa da história. Ferraz. Ela é Ferraz, é? Rapaz, cuidado, faça raiva a ela não. E assim se fazia. O que o texto está nos mostrando é exatamente isso. É para que a gente tenha uma clara noção de quem é Abraão. Para que a gente saiba que esse cara é um cara igual a mim, a você. Ele tem passado, ele tem história. O passado dele também o condena. Não é só o seu, não. Mas, terceiro, Abraão é retirado, chamado, e nós temos aqui então nos revelado que o ciclo mais próximo do qual ele foi tirado, e que ele foi tirado, não só uma família mais estendida, mas aquela família mais próxima. Abraão é retirado dali, e o chamado a andar com Deus, ou aceitar o chamado de Deus, é sempre um chamado a se desarraigar de todo esse contexto em que eu e você e qualquer ser humano sempre estará bem arraigado e inserido. É sempre assim, não mudou. O coração precisa se desvincular, porque Deus tem planos e propósitos, e quando Ele nos chama, nós vamos ter sempre que escolher, nós vamos ter sempre que pesar e nos decidirmos. Então eu quero pensar um pouco mais aqui com você. Quais são as relevâncias espirituais? Qual é a relevância espiritual que nós podemos encontrar aqui? Primeiro é que a humanidade tem uma só natureza. Então preste bem atenção comigo. Pare de pensar naqueles políticos como se eles fossem uma corja da humanidade. Porque a humanidade tem uma só natureza. Se alguém é corja, todos são corja. Pare de pensar que os problemas do nosso país nascem lá em cima. Os problemas do seu país, do meu país, da sua pátria, da minha pátria, eles nascem em nós. A humanidade tem um só DNA. A humanidade não tem ninguém diferente um do outro. E está lá, Adão, Noé, Abraão, e assim toda a revelação vai nos mostrar pessoas iguais a mim e a você. Mas essas pessoas, Deus sempre chamando para o servir e servir às nações. Paulo pregando a políticos e Paulo pregando a filósofos em Atos, diz o seguinte, ele faz questão de pontuar exatamente isso. De um só, tem a mesma natureza, de um só, ele, Deus, fez todos os povos. Todos os povos. Deus fez a todos de um só homem. Não só aqui a questão da nossa natureza está expressa, de que somos iguais e que não dá para ficar olhando para alguém como sendo mais corrupto do que outro.
somos todos iguais. Como também revela a soberania e a providência de Deus constante sobre todas as nações, todos os povos. Deus não deixou de agir, Deus não deixou de estar presente, Deus não deixou de construir a história, e toda a história continua sendo construída pelo Senhor. Não existe um domínio maior do que o dele. Se o diabo está agindo na face da terra, é pela permissão divina e pelos propósitos que Deus tem para toda a humanidade. Não porque o diabo faça frente ou força diante do nosso Deus. Ele é Deus soberano, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Sim, você está em Recife hoje, querido. Isso já foi determinado por Deus. E eu e você precisamos entender que não podemos ficar olhando para a nossa cidade como se, por um acaso, nós tivéssemos caído aqui. Se queremos fazer parte, se queremos nos submeter aos planos de Deus para a nossa pátria, aos planos de Deus para a história da humanidade, precisamos entender que o nosso papel não é só ficar se queixando, nosso papel não é só ficar olhando, é entender que há um plano e há um propósito para que você estivesse aqui. Deus determinou os lugares exatos de sua habitação. Segundo, o que é relevante espiritual isso pode ter para nós? É que a humanidade inteira está em rebelião. Todos os povos estão em rebelião. A humanidade inteira está em rebelião. Nós precisamos entender que precisamos olhar para as realidades sociais, precisamos olhar para as conjunturas da nossa sociedade, não apenas como se os seres humanos estivessem num lugar de pobre coitado, como se fazer a caridade fosse o anúncio dos planos de Deus. Não, precisamos sempre ter a lembrança de que o homem está contra os planos de Deus, o homem está se levantando contra os planos de Deus, e não importa se ele é rico ou pobre, não importa se ele é homem ou mulher, não importa absolutamente nenhuma etnia, os povos estão contra Deus, em rebelião contra Deus, e é isso que o relato de Gênesis nos diz, nos mostra. Mas mais ainda, eles não estão apenas contra Deus, mas contra a providência graciosa da redenção. Você sabe o que é isso? É exatamente esse anseio que começa a se apresentar nas pessoas como coisas legítimas. Nós queremos sim, nós trabalhamos sim para uma melhoria, para as coisas melhorarem, para as pessoas não terem tanta fome, para a pobreza não ser tamanha. Como se ser pobre muitas vezes fosse o mal da questão, mas Jesus diz que a pobreza sempre existirá, e no reino que Deus quer estabelecer de justiça, a questão não é ser pobre ou rico, a questão é se há justiça nas relações. Deus quer instaurar um reino de paz, mas isso é preciso e só se dá pela redenção que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Saída dessa maldição que se pôs sobre todos os povos. Jesus é então aquele ao qual Deus está construindo a história por causa dele, por meio dele e para ele. Os povos se estabelecem na terra para que a história da salvação seja estabelecida. Os povos estão se desenvolvendo para que Jesus chegue na plenitude dos tempos e realize o seu plano salvífico, não apenas para indivíduos, mas para todos os povos. Quando nós queremos construir realidades aqui nessa terra, nos esquecendo de que somente a obediência aos planos de Deus podem trazer a redenção real, verdadeira, que a nossa alma anseia, nós estamos em rebelião contra os planos de Deus. E fica parecendo bonito o discurso, mas ainda assim é rebelião. Estamos em rebelião contra o plano de Deus,
contra a providência graciosa de Deus, mas também contra o plano de libertar a humanidade desta maldição, e que essa maldição só será removida do pecado pela semente da mulher, é o que está relatado em Gênesis. Você sabe o que é isso? É o Filho de Deus prometido para realizar e cumprir tudo o que o ser humano deveria ser, mas nunca mais pôde ser por causa do pecado. E Jesus Cristo, então, Paulo nos diz, ele é o segundo Adão, que veio ser, cumprir e viver de forma tão plena, na sua plena humanidade, que pode então, através da sua obra redentiva de sacrifício na cruz, resgatar a mim e a você, e resgatar a todos os povos. Terceiro, eu quero voltar com você então a Gênesis capítulo 12, e agora sim, eu queria que você observasse bem esse chamado que Deus faz e que Hebreus explicou para mim e para você. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. O que é que Abraão é chamado a deixar? O que é que ele tinha que deixar? Abraão tinha que deixar aqui então a sua família nuclear, mais central. Abraão tinha que deixar a sua família estendida, o que na época era conhecido como o clã. E Abraão então tinha que deixar o seu país. Abraão tinha que simplesmente entender que aquilo que ele entendia e conhecia como pátria, ele tinha que abrir mão. Por quê? O texto de Hebreus nos explica. Porque havia uma pátria planejada e prometida para ele, que não era construída por mãos humanas, arquitetos sociais, pessoas que podem de repente ter boas ideias, pessoas que de repente possam ter inclusive surgir com uma ideia tão maravilhosa, sei lá, meu Deus, um novo sistema econômico financeiro para o mundo. Morreu o capitalismo, morreu o socialismo, agora surgiu um outro que descobriram que é a melhor coisa que já puderam ter criado. Não é dessa pátria que a minha alma e a sua alma estão ansiando e esperando. Anseia por aquela que Deus planejou desde o princípio para todos nós. Na terra prometida, Abraão viveu como se estranho fosse a ela. Na terra prometida, aqui é geografia, na pátria em que Abraão conhecia, ele foi chamado a viver como se estivesse numa terra estranha. Por quê? Porque havia algo muito mais elevado, algo muito mais pleno do que qualquer coisa que Abraão pudesse experimentar nesta terra na qual ele já estava. E que eu e você estamos. Mas que o chamado de Deus é para que a gente possa olhar um pouco mais além. Observe. Abraão, dessa forma, se torna meio para que as metas de Deus sejam estabelecidas na história. As metas, os planos que Deus tem para os povos tornam-se possíveis a partir do chamado que Abraão recebe. E a promessa de Deus então é que a partir dele, todas as famílias de Israel, todas as famílias de Judá, todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias. Deus está nos chamando a olharmos para uma nação, para uma pátria que é superior a qualquer coisa que a gente possa produzir,
mas está nos chamando também para que a partir da nossa vida, todos os povos possam receber a mesma bênção e o mesmo chamado. Isso não é um segundo momento do nosso chamado por Jesus. Isso está incluso no nosso chamado quando ouvimos a voz de Jesus nos chamar. Esse é o nosso papel aqui nessa pátria. Então, nossa redenção, por meio do Filho de Deus, filho da linhagem de Abraão, pode ser possível porque Abraão se tornou o meio para isso ser estabelecido. Sendo homem como eu e você, sendo pecador igual a mim e a você, ele se torna um meio para que a redenção nos alcance. Então nós podemos retornar à pátria da qual nós fomos expulsos. Por quê? Por injustiça de Deus? Não, por nossa rebelião. Quando eu e você então aceitamos o chamado de Deus, ouvimos a voz de Deus, eu e você nos tornamos o meio pelo qual a justiça de Deus torna-se real nesta pátria, geograficamente, que eu e você conhecemos, mas sempre chamando e nos conectando com a pátria superior, a pátria celestial, a nova Jerusalém que nos aguarda e que Jesus foi e disse que preparava lugar para cada um de nós. Ele está aguardando cada um dos seus, e cada um dos seus que ainda não ouviram a sua voz, ouvirão a sua voz quando a minha vida e a sua vida se tornar meio para que os planos redentivos de Deus alcance a nossa pátria aqui na terra, alcance os povos aqui na terra, a partir do momento que eu e você nos curvamos aos planos do Senhor. Veja o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 26 a 28. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que aqueles que creem nos planos redentivos de Deus, eles se tornam parte dessa grande família, dessa grande nação que se estabelece, caminhando como peregrina na face da terra, ansiando e com toda certeza, aguardando a pátria celestial, mas andando aqui nessa terra como peregrinos, recebendo e bebendo da presença, da fidelidade, da provisão, da redenção, da segurança, da provisão de Deus todos os dias, crentes de que Ele está assentado no seu alto e sublime trono, ainda que, como Isaías descreve, que o rei Uzias possa ter falecido, que a nação possa começar a se estabelecer em um caos, porque falta-se liderança, falta-se condução, ainda que isso possa acontecer, olharmos para o alto e vermos a realidade plena do nosso grande Salvador, do nosso Senhor, do Senhor de todas as nações, do Senhor de toda a terra, assentado, reinando em seu alto e sublime trono, e não importa se as votações do Planalto são sim ou se não, não importa se eles roubam ou se não, não importa se o dinheiro que foi roubado é seu ou não, Ele continua a reinar, e eu e você podemos viver com plena fé e convicção de que Ele é a providência para os meus dias, todos os dias. Não há causa de justiça, não há causa que eu e você possamos abraçar, Ele é a causa para a nossa vida aqui na terra continuar firme, equilibrada, estabelecida, plena, feliz, fiel e satisfeita. Ele é, e Ele está assentado no seu alto e sublime trono. Essa pátria, contudo, não é meramente futura, ela é presente. Essa pátria é caminho, não é apenas uma expectação. Essa pátria
é nossa santificação. Porque à medida que nos santificamos nessa caminhada, na comunhão com esse Rei soberano, sobre todos os povos, não só soberano sobre sua vida, sobre toda a terra. Porque a comunhão que nós temos aqui com Ele é a comunhão que nós teremos ainda mais plena quando essa pátria celestial nos alcançar de uma vez por todas. Os reformadores chamavam a vida do reino aqui na terra, no meu coração e no seu coração, de corandeu. É a vida diante de Deus. Não apenas no momento em que nós nos reunimos em culto, mas no momento em que eu e você entendemos a vocação de Deus e passamos a viver diante da sua presença. O reino então vem a nós. E a vontade de Deus vai se estabelecendo assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia não nos falta, Ele nos dá. E eu e você não precisamos viver como se ansiando por coisas que nunca atendem às nossas expectativas, porque Ele nos dá hoje, como o maná que Ele deu no deserto ao povo, e o povo podia comer bastante todos os dias, mas que não ousassem desconfiar da providência de Deus, porque o maná no dia seguinte estaria estragado. E muitas vezes, quando nós nos esquecemos desse reino que veio até nós em Cristo Jesus, nós começamos a viver como se de nós e do nosso suor nós dependêssemos para viver. Como se das causas sociais nós dependêssemos para viver. Como se da justiça social nós dependêssemos para viver. Como se do governo nós dependêssemos para viver, mas nós dependemos de um só, e Ele está assentado reinando sobre todos. E é real, é verdadeiro. Bryan Chapell, em seu livro Pregação Cristocêntrica, ele diz que o nosso progresso como peregrinos é medido não por quilômetros, mas por véus, pois agora vemos através deles, sombriamente. Porque agora, quando começamos a entender esse chamado que eu e você temos para viver em uma pátria terrestre, mas com o nosso coração, alma, mente completamente voltado e conectado para uma pátria celestial que nós alcançamos por meio de Jesus. Cada momento em que o conhecemos mais, em que o buscamos mais, os véus vão sendo removidos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 exatamente sobre isso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, naquele dia, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido, como sou plenamente conhecido. O que isso significa é que a glória da eternidade que eu e você estamos expectando, eu e você estamos ansiando, a glória dessa eternidade não é a eternidade em si. Não é o fato de vivermos eternamente, como muitos acreditam que a beleza da vida está na longevidade dela, lutando cada dia por ganhar um diazinho a mais, pelos exercícios, pelos remédios, pela boa alimentação, através de tudo, como se a eternidade em si fosse a beleza da coisa, mas a eternidade tem glória, porque nós estaremos vendo a Ele face a face, como eu e você podemos nos ver. Quando de fato chegará o dia em que a nossa caminhada com Ele não será e não dependerá mais da fé, porque você vai conseguir enxergar. E a fé é a certeza do que não se vê, é a firme convicção de coisas que estão se esperando, mas naquele dia a palavra de Deus diz, você não vai precisar mais de fé, porque Ele estará lá e você o verá face a face. E dessa forma nós temos que viver aqui na terra.
Dessa forma nós temos que viver nessa nação. Nação corrupta, nação cheia de injustiça, nação cheia... Deixa eu equilibrar aqui para parar de cair. Mas eu e você devemos viver aqui nessa nação como estranhos a ela e peregrinos. Você pode encontrar algumas causas sociais que são legítimas e que você pode abençoar sim. Lute contra o aborto, lute contra o desarmamento, lute contra o que você quiser. Mas lembre-se, lutar pelo Evangelho não é lutar por essas causas. Essas causas podem vir a reboque, mas corações não são transformados quando você diz para o outro que abortar é pecado. Corações não são transformados quando você diz para o outro que a vida devia ser mais justa, que Deus ama o ser humano. Corações são transformados quando o Evangelho é anunciado, e essa é a causa que eu e você precisamos abraçar e viver por ela. As outras coisas vêm a reboque, porque o Espírito Santo de Deus opera todas essas coisas quando os corações vão sendo quebrantados por Ele. Há um texto de Apocalipse que eu queria, como último texto agora, ler com você. Então o anjo do Senhor me mostrou um rio, o rio da água da vida, que, claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Ah, Agamenon Magalhães! Ah, aquele canal, igual. Você não acha ruim quando passa por lá? Saiu de Olinda, foi para Boa Viagem, cruzou, sentiu todo ele, aquele aroma agradável. Deixa eu dizer a você, querido, você pode tomar isso como uma causa. Eu vou me empenhar, eu vou fazer curso, eu vou passar em alguma coisa e eu vou eu vou me candidatar a vereador. E a causa da limpeza do canal da Agamenon vai ser assim minha grande luta. Que bênção, vai ser bom para todos nós. Mas deixa eu dizer a você, na cidade que nos aguarda em Cristo, nada pode se comparar ao que haverá ali. Porque a nascente dessas águas é o próprio Deus, é o próprio Cordeiro de Deus. Eu quero beber dessas águas, olhando para a face dele, glorificando a ele. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Você sabe o que é isso? É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mês a mês, providência. Mês a mês, suprimento. Mês a mês, nunca mais a preocupação com as contas que chegam por debaixo da porta. Quando você volta de férias e o que você encontra ao abrir a porta são contas espalhadas pelo chão. Nunca mais. Nunca mais. As folhas da árvore servem de cura para o quê? As nações. Deus está construindo a história da redenção, não apenas para indivíduos, mas Ele restaurará todas as coisas. Ele restaurará todas as nações, não importa o estado em que ela esteja, não importa a calamidade que tenha se estabelecido, há esperança para as nações em Cristo Jesus, não nas mudanças políticas e sociais.
E eu e você que ouvimos a voz do Espírito do Senhor, precisamos crer piamente e de uma vez por todas nisso, porque isso conduzirá a todos os nossos passos nessa nação em que estamos inseridos, nessa cidade em que estamos inseridos. E o texto continua: já não haverá maldição nenhuma. Aquela maldição que se estabeleceu do pecado, que leva a humanidade a se deteriorar, se autoflagelar, se destruir, não haverá mais. As consequências do pecado terão sido banidas. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Deus estará governando agora, presencialmente, visivelmente, face a face o veremos. Ouviremos a sua voz dizendo: faça isso, faça aquilo, vá por ali, vá por aqui. Não mais homens como interlocutores, não mais homens traduzindo a palavra de Deus, mas a própria palavra de Deus, como assim criou a terra e tudo que há, falando conosco e criando cada vez mais uma realidade plena em todo o nosso ser. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Ele será a nossa luz de todos os dias. Não haverá mais trevas nenhuma, não haverá mais escuridão nenhuma, não haverá mais medo, não haverão histórias de terror. Deus estará com sua luz eterna e soberana, nos iluminando constantemente. E eles reinarão para todo sempre. Não haverá mais nenhuma diferença ou injustiça sobre nós. Todos estaremos reinando com Ele. Não haverá mais pequenos e grandes. Viu? Recadinho aí para você. Viu também, Rubão, tal, Renato, pessoal aí da alta. Não haverá mais. Seremos todos seus sacerdotes, reinando sobre os novos céus e a nova terra, porque se encontrarão e tudo será redimido. Deixa o final do texto, a gente está com o tempo corrido. Eu quero então chegar a 3 conclusões com você, para que você possa sair daqui e levar essas conclusões, ao menos, de tudo que falamos aqui hoje. Conclusão. Conclusão. Isso, vá lá. 3 conclusões. Olhe para o que pode curar primeiro você, como parte da cura para as nações. Pare de olhar para o mundo como se o problema fosse o mundo, como se o mundo é que precisasse de cura. Quem precisa primeiro sou eu. Deus transforma pessoas para transformar suas relações e assim transforma o mundo. Olhe primeiro para o que pode transformar o seu coração, curar o seu coração. Segundo, o anseio de sua alma só encontrará saciedade em Cristo, não em progresso social. Pode tirar seu cavalinho da chuva, não vai chegar a nenhum lugar. Se chegarmos a um tempo em que nosso país, todos, do mais rico ao mais pobre, estudar na mesma escola, todos, do mais rico ao mais pobre, for atendido no mesmo hospital, todos frequentarem os mesmos lugares, todos habitarem em lugares justos, saneados, se chegarmos a um tempo em que doenças não se proliferem por causa de uma condição social e de uma estrutura social desequilibrada, ainda assim, o anseio do nosso coração
só pode encontrar saciedade na redenção que há em Jesus Cristo, porque só Ele retira de sobre nós a maldição do pecado, e pecado pesa e seca a vida de qualquer um, seja rico ou seja pobre, esteja bem ou esteja mal. A alma que se encontra no Senhor da pátria celestial abençoa essa terra. Quando eu e você nos encontramos com esse Deus que está assentado no trono, governando todas as coisas aqui, a minha vida e a sua vida passam a ser uma vida em que cada vez mais, se parecendo com Ele, eu abençoo a minha pátria, a minha terra. Cada vez mais. Cristianismo não é um ópio para nos retirar desse mundo e vivermos como se nele não estivéssemos. O Evangelho nos chama a pôr todo o nosso coração e fé na pátria que está nos aguardando, mas abençoarmos a nossa terra no nosso dia a dia. Então eu lhe chamo hoje a deixar a rebelião de tentar resolver a vida com os seus planos. Deixe a rebelião de tentar resolver a vida com os seus planos. Sejam planos pessoais, sejam planos familiares, sejam planos sociais. Deixe a rebelião de achar que os seus planos vão resolver o mundo. O plano de Deus é que pode trazer restauração para essa terra. Deixe a rebelião de achar que é se envolvendo com algum sindicato, é se envolvendo com alguma coisa que possa gritar para o mundo que está tudo errado, porque o mundo sabe que está errado. Quando a gente faz aqueles 3 círculos lá, tentando explicar o Evangelho para as pessoas, não tem um que diga, não, eu acho que o mundo aqui está perfeito, não tem nada quebrado, não tem nada fora do lugar. Todos sabem, o mundo está quebrado, não só o nosso país. Deixe essa rebelião e se submeta aos planos de Deus, para que Deus use você todos os dias e a cada dia uma semente a mais possa ser plantada para transformação no plano redentivo de Deus para todas as nações, inclusive a que se chama Brasil. 2. Curve-se ao plano de Deus revelado no Evangelho. Cuidado, há pessoas que estão ouvindo um plano de Deus, que não é o plano de Deus revelado no Evangelho. Esse plano que parece ser de Deus, mas não está no Evangelho, não é plano de Deus. Se não é plano de Deus, é rebelião. Curve-se ao plano de Deus revelado no Evangelho. A palavra de Deus nos dita e nos orienta em todos os passos que eu e você podemos ter aqui nessa terra, como cidadão dessa terra. Domingo que vem, nós vamos trabalhar mais sobre isso. No 3º domingo, nós vamos trabalhar a nossa cidadania nessa terra. Mas há uma decisão que você e eu precisamos tomar hoje aqui. É de nos curvarmos, nos arrependermos e deixarmos a rebelião contra Deus e os seus planos. Esse é o chamado de Deus para você. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero questionar o seu coração. Deus está realizando o seu plano nessa terra, através da sua comunidade de discípulos, que se chama igreja.